Meus amados irmãos, graça e paz, boa noite a todos. É bom estar sempre aqui com os irmãos para orarmos e louvar ao Senhor, engrandecer o seu santo nome. Meus queridos, eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro do evangelista Mateus, capítulo 6. Nós estaremos lendo esse texto. Mateus, capítulo 6. Meus irmãos, Meus irmãos, hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens baseado no tema oração. Nós terminamos a respeito do jejum, não foi isso? Onde vários irmãos passaram por aqui pregando e falando a respeito do jejum, sua importância, a sua necessidade, o seu objetivo, enfim, aprendemos muito sobre isto, sobre este assunto. E o objetivo é que nós venhamos praticar, não é verdade? Só ficar no ouvir não adianta, então nós temos que praticar isso. Hoje nós estamos iniciando esta série de mensagens justamente baseado no tema oração. Então, vários irmãos, pregadores aqui da nossa igreja, estarão passando por aqui e falando sobre esse tema oração. Então, muita coisa será dita, tá certo? Então, assim, incentive outros irmãos a estarem aqui, fale para outros irmãos sobre o que vocês estão ouvindo, né? Estudando na terça-feira, para que daí eles possam vir também, e além de ouvir a palavra, orar também, colocar alguns pedidos diante do Senhor, agradecer a Deus, enfim. Hoje, meus irmãos, nós iremos falar sobre a necessidade da oração. E o texto que nós teremos como base é Mateus, capítulo 6, dos versos 5 ao 8. Como o tempo aqui ele é bem resumido, então nós vamos meditar sobre a necessidade da oração. Certo? Se nós formos expor o texto, né, verso por verso, decifrando e tal, o tempo será bem estendido. Então nós vamos meditar, irmãos, nesse tema, a necessidade de oração. E aí, irmãos, o texto diz o seguinte: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te adoramos. E queremos nesta hora pedir a tua orientação e graça para que possamos entender a tua palavra e assim, ó Pai, glorificar o teu santo nome. Por isso nos ajude, é assim que nós oramos, gratos ao Senhor, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, a necessidade da oração. Lloyd Jones, um grande pregador do século passado, disse certa vez que nunca escrevera sobre oração por ter uma percepção de inadequação pessoal nessa área. Para ele,
era muito difícil falar de oração. E de fato não é fácil. Mesmo a gente que prepara sermão para pregar 20 minutos, nós somos constantemente, a cada segundo, no preparo do sermão, confrontados. Porque quando nós estudamos sobre oração, irmãos, a oração nos revela também quem nós somos, aonde nós estamos. Tim Keller, que escreveu um livro chamado Oração, ele, citando um escritor inglês do início do século XX, ele vai expressar aquilo que sente e aspira com respeito à oração. E ele, citando esse escritor inglês, que diz assim: é difícil, formidável até, escrever sobre oração. Sente-se temor de tocar na arca, mas talvez esse próprio esforço também seja graciosamente visto por aquele que vive para interceder por nós, como uma oração para saber como orar melhor. Irmãos, a oração é a única porta do autoconhecimento genuíno. Nós precisamos entender isso, porque a oração é também a principal maneira de experimentarmos profunda transformação. A oração, irmãos, quando nós a praticamos, quando nós entendemos a necessidade de orar, ela vai reordenar os nossos afetos. Nós, como cristãos, nós temos que estar cientes da necessidade de oração. Mas alguém pode perguntar: quem então pode nos ensinar a orar? Já que eu entendo, estou ciente de que se faz necessário orar, que é uma necessidade na vida do cristão orar, quem então pode nos ensinar a orar? Alguém? Sim. E todos nós sabemos quem é: Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, o próprio Senhor Jesus nos mostra essa necessidade que eu e você temos. Vejam, irmãos, que Jesus ali no Sermão do Monte, todos nós conhecemos o contexto, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus ali ensinando aos discípulos, como também aquela multidão, ou aquelas multidões, como diz o verso 1 do capítulo 5, que estavam ali de carona para ouvir os ensinamentos de Jesus aos discípulos, porque Jesus ele estava ensinando aos discípulos. Então ele estava ensinando vários princípios em várias áreas da vida. E Jesus, irmãos, ele chega no capítulo 6, vai falar sobre a questão de que o cristão, ele deve ajudar o necessitado, e logo depois que Jesus orienta como deve ser esta ajuda, ele passa a falar a respeito da oração, que você vai encontrar lá em Lucas capítulo 11, do verso 1 ao 4.
O texto, irmãos, ele é bastante claro. Porque Jesus aqui, ele está mostrando a necessidade e ao mesmo tempo nos ensinando como devemos orar. Vejam que o próprio Senhor Jesus, ele diz: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. E aí, irmãos, Jesus vai descrever como os hipócritas oravam. Ele continua: estes hipócritas gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. A ideia da fama. Da mesma forma era com a ajuda aos necessitados. Da mesma forma era quando a questão da oferta na sinagoga, que eles iam para se mostrar, para mostrar que eles estavam fazendo. Lembram que quando Jesus falou sobre o jejum e disse que não devemos também ser como os hipócritas, que devemos lavar o rosto, não ficarmos tristes, não, mas sim felizes? Aqui Jesus está dizendo: olha, irmãos, vocês não podem ser como estes hipócritas, que oram de pé à vista de todos. Eles querem ser vistos pelos outros. E aí, irmãos, Jesus, ele chega com uma consequência dessa atitude do hipócrita, do religioso, daquele que estava dentro da igreja. Jesus chega e diz: eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Sua plena recompensa. Já receberam. Mas aí, meus irmãos, Jesus chega e diz assim: mas você quando orar, vá para onde? Vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Devemos estar, irmãos, a sós com Deus em certos momentos da nossa vida, no que diz respeito à oração. Eu digo sempre isso para minha esposa: olha, Mirela, você tem, como eu também tenho que ter, nós temos que ter o nosso momento a sós com Deus. Nós temos que ter o nosso momento como família, para orarmos, lermos a Escritura, ensinar aos nossos filhos também. Temos que ter momentos com eles, para que eles também aprendam a cultuar ao Senhor. Mas nós também precisamos ter os nossos a sós com Deus. Aquele momento que só Deus é quem sabe. Aquele momento secreto. Aquele momento só você e Deus. E ele diz: olha, procure um lugar. Vá para o seu quarto, ou vá para qualquer lugar que você esteja sozinho. Um lugar só com você e Deus. E ali, meus irmãos, ele diz: feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. Vejam aqui, irmãos, que Jesus, ele mostra qual é a recompensa daquele que ora à vista de todo mundo, para ser visto por todos, para mostrar que está orando, para mostrar que está perto de Deus, para mostrar que é o espiritual, para mostrar que é o santo. Jesus mostra e diz a recompensa dele. E aí Jesus também nos diz qual é a recompensa daquele que ora ao Pai em secreto. E aí Jesus diz: olha, seu Pai que vê em secreto o recompensará. Irmãos, é muito mais importante para nós buscarmos a recompensa do Senhor do que a recompensa de homens.
isso envolve tudo na nossa vida. É muito melhor você buscar a aprovação de Deus. É muito melhor você buscar a recompensa do Senhor. É muito melhor você agradar a Deus do que a homens. Há muitos pregadores, irmãos, que sobem em um púlpito para pregar a palavra de Deus, mas pregam para os homens, para serem vistos pelos homens, ou para ser visto pelos homens, para arrancar aplausos da igreja, para arrancar aquele abraço, aquele tapinha nas costas, e dizer: muito bem, pastor, foi ótimo, tal. Não é errado, irmãos, você chegar para um pregador no término de sua mensagem e chegar para ele e dizer assim: pastor, que palavra abençoada, Deus seja louvado, Deus abençoe sua vida. Isto é normal. Mas para o pregador, ele tem que entender que a recompensa dele deve vir de Deus, não de homens. Eu não estou aqui, irmãos, para pregar para vocês, nem tampouco para o pastor Renan ou para o conselho da igreja. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Nós temos que ter isso na nossa mente, irmãos. E falando da oração, Jesus, ele nos diz: a recompensa vem dele. Em secreto ele te recompensará. Em secreto. Precisamos, amados irmãos, entrarmos nos nossos quartos. Precisamos ter o nosso a sós com Deus. Precisamos disto. E aí, meus amados irmãos, Jesus chega e diz: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam. Temos que entrar na presença de Deus, sabendo que estamos entrando na presença daquele que é onisciente, que sabe, que conhece as palavras no nosso coração antes que chegue à nossa boca. Ele já sabe. E aí, meus irmãos, Jesus vai ensinar aos seus discípulos como orar com uma oração muito conhecida, que é a do Pai Nosso. Que uma outra oportunidade alguém vai passar por aqui e vai falar sobre isso também. Meus irmãos, João Calvino, certa vez ele disse: ao orarmos, portanto, somos obrigados a penetrar naquelas riquezas que estão entesouradas para nós e que estão junto ao nosso Pai Celestial. Quando nós oramos, somos obrigados a penetrar naquelas riquezas que estão entesouradas para nós. Estas riquezas que estão junto ao nosso Pai Celestial. E aí ele continua: é tão grande esta verdade que a oração é quem encontra e desenterra aqueles tesouros que o Evangelho de nosso Senhor faz descobrirmos por meio do olhar de nossa fé. Quanto mais, irmãos, nós oramos, quanto nós percebemos da necessidade da oração, nós iremos descobrir estes tesouros do Evangelho. Tesouros que estão reservados para nós. Porque é por meio da oração, irmãos, que vocês também irão ver sobre isso, é estar íntimo com o Senhor, é intimidade com Deus. É passar a ter ouvidos sensíveis à voz do Senhor. Por isso, meus irmãos, a necessidade e utilidade deste exercício de oração, nenhuma palavra pode expressar de modo suficiente. Nenhuma, não tem como a gente expressar este exercício de oração. Por isso,
Não é sem razão, meus irmãos, que o nosso Pai Celestial declara que a única segurança de nossa salvação está em invocarmos o seu nome. Como diz lá em Joel capítulo 2, verso 32, e todo aquele que me invocar o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É por ela, irmãos, é pela oração que eu e você invocamos a presença de sua providência para que nos assista, cuidando e provendo quanto eu e você necessitamos. É a oração, irmãos, que provê o que é necessário para nós. Por isso que quando eu e você entendemos essa necessidade e passamos a invocá-lo, Ele, irmãos, Deus, se manifestará a nós em toda a sua perfeição. Ele se manifestará quando nós passarmos a buscá-lo em oração. Deus, irmãos, quer que venhamos estar sempre em contato com Ele. J.C. Ryle nos diz que deveríamos procurar algum lugar onde nenhum olho mortal nos pudesse ver, para que então pudéssemos derramar o coração diante de Deus. Deveríamos buscar, irmãos, diariamente um lugar onde ninguém pudesse nos ver e ali derramar o nosso coração diante de Deus, na presença de Deus. A necessidade da oração é presente na nossa vida, irmãos. Ela está sempre presente na nossa vida. Quando eu estava preparando esta mensagem, eu fui no aplicativo da Bíblia no celular e coloquei na ferramenta de busca o verbo orar no imperativo, no modo imperativo. Orem. E apareceu ali, irmãos, dezenas de versos. E aí eu pensei e escolhi alguns. E percebi, irmãos, que a oração, ela permeia toda a Bíblia. Ela está presente em toda a Bíblia. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz assim: orem continuamente, ou orem sem cessar. Mateus capítulo 6, verso 9 diz: vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus. Salmo 122, verso 6 diz: orem pela paz de Jerusalém. Lucas 22, 40 diz: orem para que vocês não caiam em tentação. Mateus 26, 41 diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Lucas 22, 46 diz: por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Tiago 5, verso 16 diz assim: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Vejam a necessidade da oração, irmãos. Vejam que a Bíblia está sempre exortando, sempre orientando, sempre dizendo: orem, orem, orem e orem. Jesus, irmãos, no seu ministério passou muito tempo orando. Quantas vezes você não vê na história de Jesus, nos evangelhos, ele se retirando para orar? Ele indo para um lugar sozinho e orar, ele subindo no monte para orar. Sempre Jesus estava orando. Ainda, irmãos, no seu livro Oração, Tim Keller nos diz o seguinte: quando ele, em seu ministério, passou a entender a necessidade da oração, ele diz assim: apesar dos altos e baixos desde então, encontrei uma nova doçura em Cristo e um novo amargor também, porque agora podia ver meu coração com mais clareza, sob a nova luz da oração vital.
Em outras palavras, tive mais experiências serenas de amor, assim como mais lutas para ver Deus triunfar sobre o mal, tanto em meu próprio coração quanto no mundo. Quando ele, irmãos, entendeu a questão da necessidade da oração, ele passou justamente a experimentar aquilo que nós já citamos aqui do J.C. Ryle, que ele diz: deveríamos procurar algum lugar onde nenhum olho mortal nos pudesse ver, para que então pudéssemos derramar o nosso coração diante de Deus. Ele está aqui, irmãos, dizendo justamente aquilo que João Calvino experimentou. As riquezas, os tesouros que o Evangelho do nosso Senhor Jesus nos faz descobrir por meio do olhar de nossa fé na oração. Quando nós oramos, irmãos, de fato, nós passamos a ter mais experiências com o nosso Deus. Nós passamos, irmãos, a ver Deus triunfar sobre o mal. Quando nós estudamos a respeito dos avivamentos da história, ou na história, você vai ver que todos estes que participaram dos avivamentos, eles foram homens e mulheres de grande conhecimento teológico. Não, eles foram grandes homens e mulheres de oração. De oração, irmãos. Pastor Renan já citou aqui a respeito de uma entrevista que alguns seminaristas fizeram com o Dr. Russell Shedd, e perguntaram a ele se ele pudesse voltar atrás, o que é que ele faria? Ele disse assim: eu oraria mais. Eu oraria mais. Eu dedicaria mais tempo da minha vida em oração. Tomara que eu e você não cheguemos a esse ponto que o Dr. Russell Shedd chegou. Um grande homem de Deus, um servo de Deus, um homem de oração, mas que disse: se eu pudesse voltar, eu dedicaria mais tempo à oração. Mas que ao final da nossa vida nós possamos dizer isso: eu vivi grande parte do meu tempo orando ao Senhor. A oração, irmãos, é o modo pelo qual Deus nos concede muitas das coisas imagináveis que tem para nós. Aliás, irmãos, do ponto de vista de Deus, a oração confere confiabilidade para que Ele nos dê muitas das coisas que mais desejamos. É a maneira, irmãos, de conhecermos a Deus, o caminho para, enfim, tratá-lo como Deus. Por isso, meus queridos, a oração nada mais é que a chave para tudo o que necessitamos fazer e ser na vida. Ela é a chave. Por isso, meus queridos irmãos, sobre a necessidade da oração, que eu e você possamos entender uma coisa: que em meio à nossa agenda abarrotada de atividades, ou mesmo vivendo dias em que somos absorvidos pelas coisas importantes e urgentes, nenhuma delas é tão importante e urgente quanto a oração. Nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos sair desse comodismo, que de fato é um comodismo. Precisamos entender isso.
Os nossos olhos precisam estar mais fitos no céu, mais fitos no Senhor. Nós precisamos dobrar mais os nossos joelhos. Nós precisamos estar mais tempo a sós com Deus. É difícil, não é fácil. São tantas coisas, são tantos problemas, são tantas obrigações, tantos compromissos, tanta correria. Mas, irmãos, como já disseram, né? A nossa vida aqui é de passagem. A nossa vida é na glória. É lá com o Senhor. Por isso que nós precisamos orar, irmãos. Precisamos estar mais próximos do nosso Senhor. É difícil se sua vida de oração se resume ao culto de oração da igreja. É difícil. Você precisa rever os seus conceitos. Você precisa correr para os pés do Senhor Jesus e clamar a Ele por misericórdia e dizer: Senhor, anima o meu coração para que eu possa a cada dia estar em oração. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos. Te damos graças, Pai, pela palavra em que nós meditamos nesta noite, onde fomos levados à ciência da necessidade da oração em nossas vidas. Vimos a sua importância. O próprio Senhor Jesus orientou, ordenou os seus filhos, os seus discípulos, tanto em palavras como na própria vida, a terem a prática da oração. Deus, nós reconhecemos a nossa falha, reconhecemos, ó Deus, o nosso erro, onde muitas das vezes, Pai, acordamos pela manhã e inclinamos a nossa cabeça no travesseiro sem dirigirmos uma única palavra a Ti. Reconhecemos, ó Deus, que muitas das vezes não temos parado para termos um momento a sós com o Senhor. Deus, tem misericórdia da nossa vida. O que Tu fizestes por nós, Pai, foi tão grandioso, foi tão maravilhoso, onde nós não temos palavra para descrever o Teu grande amor por nós, em enviar o Teu único Filho para morrer naquela cruz, derramar o Seu sangue e nos conceder salvação eterna. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajude para que nós não venhamos ser como esses hipócritas, mas que venhamos ser servos do Senhor, que Te busquem em secreto, porque a recompensa vem em secreto do Senhor. É assim que oramos, Pai. Gratos a Ti, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.